Hoje eu não tô afim de ser perfeita. Esse provavelmente vai ser o vídeo mais diferente que eu já fiz aqui no canal. E ele não foi proposital, na verdade tava lá nas minhas tarefas semanais, do dia, né, diárias, que eu tinha que gravar um vídeo pro YouTube. Esse tema, perfeccionismo, ele tava como um tema que eu gostaria de abordar, mas de uma maneira bem diferente do que vai acontecer por aqui. Eu hoje tive terapia e foi uma das terapias mais fortes que eu já tive desde sempre. Tô até nervosa falando sobre isso, mas me fez ficar muito reflexiva e mais quietinha. E essa sou eu no meu dia mais quietinha. Mas eu fiquei pensando, primeiro que não deu tempo de eu gravar o vídeo, segundo que tudo saiu do meu planejado hoje, da minha organização perfeita. E agora, hoje é uma segunda-feira que eu tô gravando esse vídeo, 8h05, Cadu saiu pra ir jogar pádel, eu pensei, eu não quero ficar com essa conversa só dentro da minha cabeça, sabe? Porque tem a ver com um pouco do que a gente falou em terapia e tem muito a ver do que aparece muito pra mim e do que eu senti muito no começo e sinto até hoje, porque, né, sou virginiana. Então, além de mulher e dessa autocobrança que a gente tem de sempre querer ser perfeita, parecer perfeita aos olhos dos outros, ou pra gente mesmo, né? Pra gente poder falar que a gente, nossa, tô fazendo muito bem feito isso aqui, tô sendo perfeita pra mim mesma. E não tem nada de errado com isso. Enquanto isso não te trava, enquanto isso não te impede de crescer, enquanto isso não te faz se comparar com outras pessoas ou deixar de fazer uma coisa ou outra porque ainda não está perfeito. Então eu pensei, vou aparecer de roupão hoje, fazer um bate-papo diferente, como se eu estivesse conversando com uma amiga mesmo, uma amiga que passa pelas mesmas situações, uma amiga que empreende, que tem o perfeccionismo nas suas veias. Fiz um chá, fiquei com meu roupão porque assim, tá frio, entendeu? Então o roupão ele só sai na hora da mentoria, depois ele já volta. Inclusive ele tem que ir pra máquina, porque eu não tiro mais do corpo e tô em busca de um lilás. Então esse roupão aqui, ele não é o roupão perfeito. Ele seria perfeito se ele tivesse lilás. Então já juntou tudo que não é perfeito pra gente conversar nesse vídeo de hoje. Eu fiz anotações e esqueci de pegá-las, porque eu sou imperfeita, não tô afim de ser perfeita hoje, vou lá buscar elas e já volto. Eu posso não ser perfeita, mas meu bloquinho olha isso. Coisa mais linda, né? Eu fiz pra dar de presente em algumas ações e eu não consigo me desapegar. Eu tenho uns guardados, já peguei e guardei uns pra mim porque ele é simplesmente perfeito. Ele sim sabe ser perfeito. Mas vamos lá, anotei aqui com a minha letra imperfeita alguns tópicos que conforme foi passando o dia eu fui lembrando de coisas que eu gostaria de falar. Mas não é nada pra ser travado, é pra ser só pra eu não esquecer mesmo, porque são importantes. O primeiro tópico é bem essa questão da autocobrança da perfeição, né? Que muitas vezes a gente não tá querendo ser perfeita pros outros, mas sim pra algo que a gente precisa desbloquear dentro de nós mesmas. E a ideia desse vídeo também não é ser uma sessão de terapia, porque não sou formada nisso. E se eu puder te indicar, te indico a minha. Mas é mais um relato mesmo, de uma pessoa que se cobra muito, que desde pequena sempre achou que poderia ser mais, que poderia fazer mais e se autocobrou para uma perfeição que muitas vezes nem existe, que é inalcançável, então que acaba travando, que acaba fazendo com que a gente sempre espere tudo estar perfeito, mas esse momento nunca chega. Quando eu fui começar o meu perfil, eu fiquei meses com os meus 8 primeiros posts prontos, escritos com a arte pronta, com a legenda feita, já falei sobre isso aqui. E eu não postava, porque pra mim ainda não estava perfeito. Porque pra mim, se eu abrisse uma stories e gravasse, eu gravava 30 vezes e não postava, porque não estava perfeito. Porque eu via o dos outros, e o dos outros estava perfeito e o meu não estava. Mas justamente por isso, primeiro, eu esperar uma perfeição sem praticar,
né? Então, como que eu vou ficar boa nos stories sem postar stories? É impossível. Mas naquele momento eu não pensava nisso. E como que eu vou conseguir chegar na outra pessoa se eu ficar esperando sempre esse momento? Que é um momento que... Qual é esse momento? Não existe esse momento. Não existe um momento perfeito para nada que a gente for fazer na vida. É a mesma coisa pro Instagram. Então, até hoje, eu percebo que nas minhas imperfeições, mas praticando elas e fazendo mesmo assim, mesmo sem estar perfeito, eu venho conseguindo evoluir. E essa é um conselho que eu te dou. Se você tá pensando que não tá bom o suficiente, que teu feed não tá muito bonito, que você não tá conseguindo falar muito bem os stories, que a imagem ainda não tá perfeita, a edição não tá perfeita, se você continuar fazendo, cada vez que você fizer, você melhora. Cada vez que eu posto um Reels, eu penso, nossa, eu podia ter melhorado aqui. Então não se cobra tanto, sabe? Não fica em busca de algo inalcançável porque você vê essa vida perfeita no perfil dos outros. Eu via muito isso, eu entrava no perfil dos outros e via aquela perfeição que eu gostaria de ter, que eu gostaria de alcançar. E essas pessoas começaram muito antes de mim. E outra, aquilo ali que está sendo postado é um recorte. É um recorte que a gente quer que as pessoas vejam. É claro, né? Não quer dizer que a pessoa é falsa nem nada disso, mas hoje é um grande exemplo. Se eu postasse como eu saí da terapia, nossa, ia bombar, porque o povo gosta de uma fofoca, mas assim, eu tava vivendo uma situação muito profunda, muito emocional, muito difícil pra mim que eu tô trabalhando. E ninguém soube disso nos meus stories. Nos meus stories eu tava abrindo caixinha e respondendo caixinha e tá tudo bem. Então, na grande maioria das vezes, a gente nem sabe o que tá rolando do outro lado da tela. São raras pessoas que mostram, e mesmo as que mostram mais da sua vida, não mostram 100%. Isso daqui, seja no YouTube, seja no Instagram, é um recorte. Então, é um recorte que a gente acha que a vida da pessoa é perfeita, que a gente acha que a arte dela é perfeita, mas já foi bem ruim em algum momento, que a gente acha que ela grava stories de um jeito super espontâneo, mas pode ter certeza que os primeiros stories dela eram péssimos também. Então, olhar muito para os outros com esse olhar de perfeição, de que a pessoa já chegou lá, de que a pessoa já sabe como fazer, até acaba desmerecendo um pouco todo o processo que essa pessoa viveu que você não acompanhou, sabe? Então, todo mundo passa por processos, passa por fases e precisa fazer, precisa testar, precisa treinar, precisa continuar aplicando para que isso vá melhorando ao longo do tempo. Respeitar o processo, respeitar as nossas fases, respeitar as nossas imperfeições, respeitar as coisas que a gente não é tão boa assim e tá tudo bem, porque a gente é muito boa em outra coisa, sabe? Tem outro ponto também, que eu acredito que é o que eu tô fazendo aqui nesse vídeo, que é a questão da vulnerabilidade. A vulnerabilidade, eu tô falando um pouco aqui sobre a terapia, não nem abri, nem a fundo, mas tô me mostrando como vulnerável, né, nesse vídeo. A vulnerabilidade, ela tende a gerar uma conexão. Porque quando a gente se coloca como vulnerável, conta alguma coisa que aconteceu na nossa vida, no nosso dia, que não foi tão perfeito, as pessoas que estão do outro lado da tela se identificam, porque somos pessoas. E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sei que você, mulher que empreende, vai se identificar com a tal da perfeição que a gente nunca consegue alcançar. E não foi, para conseguir ter mais interação nem nada disso. Não, é porque eu realmente sei que esse assunto, ele é uma dor que aparece muito entre as minhas amigas que empreendem, entre as minhas alunas, entre caixinhas de pergunta e eu comigo mesma, sabe? Eu não queria deixar essa conversa dentro da minha cabeça. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Mas a questão da vulnerabilidade que eu até anotei aqui foi porque eu lembrei de um dia que eu tive... Eu contei isso uma vez, eu acho, só. Eu fui viajar no meu aniversário e eu resolvi fazer o lançamento do meu método de lá, uma viagem pra Punta Cana. Era meu aniversário, era o lançamento do meu método, era uma viagem de férias e eu tava muito feliz. Só que quando eu voltei, eu tive uma
puta crise de ansiedade. Foi a maior crise de ansiedade que eu já tive depois de ter começado a terapia. Antes da terapia eu tive umas piores. Mas enfim, não vem ao caso. E naquele dia, por já estar fazendo terapia, eu me permiti sentir aquilo, eu utilizei de mecanismos para não ficar pior, né, para conseguir me controlar um pouco, para conseguir respirar, enfim. E aí no final do dia, quando eu tava mais calma, eu fiz um chá, inclusive desse daqui. E eu olhei pra caneca escrito Bora Agir, e eu pensei, cara, mas eu preciso descansar às vezes também, sabe? Não é porque eu voltei de férias que eu tô mal, que eu preciso agir porque eu voltei de férias e fiquei muito tempo sem trabalhar. Eu tô tendo uma crise, eu preciso respeitar esse momento. Foi o que eu fiz nesse dia, por ter esse entendimento, essa clareza. E aí eu pensei, bom, será que eu falo disso? Será que eu não falo disso? Será que vão me achar? O que vão achar de mim? O que vão pensar de mim, né? Aquelas questões que vêm na mente. E aí eu, despretensiosamente, escrevi um texto sobre essa crise de ansiedade que eu tive, sobre eu se respeitar, enfim. E eu tirei uma foto, falando, né, que eu tinha tido a crise. E eu tirei uma foto da caneca com um risquinho no Agir, escrito descansar. E esse foi o meu post com maior alcance, desde então até hoje. Post que eu tirei a foto, fiz nos stories, salvei, postei no feed e coloquei uma legenda, né, contando, refletindo sobre esse momento. E foi um dos posts com maior interação, com maior alcance, justamente porque ninguém fala desse lado. Normalmente, né, tem perfis que falam e que você entra no perfil para ver isso. Mas em um perfil de marketing, você não espera ver sobre isso. E quando eu compartilhei isso, muitas mulheres comentaram: nossa, que bom ver esse outro lado, saber que a gente não tá sozinha, espero que você fique bem. Então, rolou uma identificação e, ao mesmo tempo, um carinho, um afeto. Recebi muita mensagem nesse dia de mulheres me acolhendo e me apoiando e desejando que eu ficasse bem e me dando feedbacks positivos do meu trabalho. E eu tava sendo vulnerável. Não tô dizendo aqui que a gente precisa ser vulnerável todos os dias, longe disso, né? Mas quando a gente sente no coração, sabe? Igual eu senti no coração de gravar esse vídeo, que não é um vídeo nem um pouco com o intuito de vender ou com qualquer intuito de informação. Ele é um desabafo mesmo. Porque eu senti no meu coração que isso poderia tocar outras mulheres. E é essa ideia, né, de mostrar que a gente não é perfeita no nosso dia a dia no Instagram também. Gera conexão, isso dependendo da tua persona, dependendo do teu nicho, obviamente. Não tenha medo de não ser perfeita. Pode perceber que os conteúdos que tu fizer, que não seja de tamanha perfeição, normalmente vão dar mais certo. Aquele Reels que você editou correndo e achou que não ia dar nada porque não ficou tão bom assim, vai dar boa. Aquele Reels que você demorou horas editando, que ficou perfeita a edição, não vai entregar tanto assim. Normalmente isso acontece porque do outro lado da tela existem pessoas, né? Não são números, são pessoas. São pessoas que estão cansadas, são pessoas que passaram por isso, por aquilo. Eu não sei quem é a pessoa que te acompanha, que tá do outro lado da tela, mas ela com certeza tem seus problemas, ela tem suas dores, ela tem suas vulnerabilidades que você também tem, que você já passou ou que você passa. E que de vez em quando compartilhar isso pode ser interessante. Claro, medindo, né, entendendo se faz sentido pro perfil ou não. Mas se você é a sua imagem pessoal, se você vende seu nome, vende seu rosto, isso pode ser interessante para gerar uma conexão maior, sabe? E aí tem uma outra pergunta que na caixinha que eu abri hoje apareceu. Só vou tomar um gole de chá. Essa sou eu conversando, seja com as minhas amigas, seja em mentoria, eu não paro de falar. Mas uma pergunta que apareceu na caixinha que eu abri hoje foi: como se destacar entre tantas pessoas fazendo a mesma coisa? E aí vem a frase de efeito desse vídeo: a perfeição de ser imperfeita. A perfeição de ser você. É sendo imperfeita, é sendo você, que você consegue colocar a sua essência em tudo que você for fazer, no seu conteúdo, na sua fala, no seu tom de voz,
na sua postura, na forma como você vai aparecer vestido. Hoje eu queria aparecer assim mesmo, parecendo uma amiga tomando um chá no frio, conversando, sabe? Então tem um objetivo por trás disso também, de não querer parecer perfeita nesse vídeo. Mas, nesse caso da perfeição, que é ser imperfeita, não se trata só disso, de fazer de uma forma intencional, mas de ser você. Você só vai conseguir se destacar aceitando tanto os teus pontos positivos quanto os teus pontos negativos, ressaltando os positivos, é óbvio, mas dos negativos entendendo como isso pode ser um ponto de conexão com a pessoa que está te acompanhando ali do outro lado. Ou simplesmente aceitando que você é imperfeita, entendendo que você pode fazer coisas para melhorar, terapia, cuidar mais de si, mudanças que vão depender de quais são as suas imperfeições, mas que a busca incessante pela perfeição, principalmente no Instagram, na vida, né? Mas como a gente fala bastante de Instagram, que é a ideia desse canal, ela não existe. E é insustentável criar esse personagem. Você não vai conseguir ser perfeita para sempre. E se você conseguir, não vai ser tão bom assim, porque ninguém acredita mais nessa perfeição tão grande, nesses perfis que a pessoa tem a vida perfeita, rica, viaja, como se não tivesse nenhum problema. Então, mulher, o que eu quero dizer com isso é que se você não quiser aparecer um dia, tá tudo bem. Se você quiser contar alguma coisa que aconteceu com você, tá tudo bem também. Se você quiser simplesmente abrir a câmera e fazer uma reflexão sobre alguma coisa, igual eu tô fazendo aqui agora, isso pode ser até bom pra você. Pra mim tá sendo. Eu tô colocando pra fora um sentimento que tava aqui dentro da minha cabeça, martelando. Maria, você precisa falar sobre isso, mas eu acho que não teria forma melhor do que desse jeitinho. Sendo diferente, sendo imperfeita, cansada, porque eu tô cansada, hoje é uma segunda-feira, e eu decidi ser tão imperfeita hoje que eu não treinei e eu pedi uma pizza. E quem vê no meu Instagram sabe que isso é uma imperfeição pra mim, em plena segunda-feira, mas eu tô cuidando de mim, cuidando do meu negócio de uma maneira diferente hoje, respeitando esse momento que eu tô vivendo. E se esse vídeo tocou uma pessoa que seja a ser perfeita do jeito que é imperfeita, eu já tô muito feliz. Se você for essa pessoa, deixa um coraçãozinho roxo aqui no comentário que eu vou amar saber. E talvez enquanto eu editar esse vídeo eu repense se eu vou postar ele mesmo ou não. Mas eu senti vontade e quis compartilhar. Me conta se você gostou. Semana que vem a gente tem um papo muito especial. E aí não é um papo aqui eu e você. É um papo em 3. Eu, você e uma pessoa muito especial que eu não vou contar, mas que fala sobre imagem pessoal, imagem profissional, como utilizar a nosso favor. Ela contou um pouco da trajetória dela no empreendedorismo também, que é a ideia do Bora Papear, e como o Instagram ajudou ela com uma aula, tá? Não foi só um papo, foi uma aula que você precisa assistir. A gente vai estar te esperando na quarta-feira que vem, às 19 horas. Clica no botãozinho de se inscrever para receber a notificação assim que o vídeo for ao ar. E eu te espero lá. Um beijo e até quarta-feira que vem.